Eu recebi mais umas perguntas com o mesmo teor sobre a ausência de eu. Então parece que o pessoal tá pulando uns vídeos ao perguntar. Não... Os últimos vídeos eu estava falando sobre o assunto e a pessoa não assistiu. Mas a gente está falando aqui hoje se a gente não tendo essa vacuidade da ausência de eu, tendo entendido isso, naturalmente a gente não vai entender, será que todas as vacuidades possíveis, porque afinal de contas, como diz a máxima tibetana, conhecendo-se um, conhece-se a todos. Né? Conhecendo-se um, conhecendo um, conhece-se. Conhecendo um, você conhece todos. Enfim, é difícil o português. Hum, talvez, vamos ver. Quem quiser pedir os cartões, por favor, é só pedir e mandar o seu endereço de correspondência para esse e-mail aqui. E se quiser fazer uma contribuição para o envio, pode fazer a contribuição para esse através desse endereço aqui que tem conta bancária e também PagSeguro e PayPal, é para fazer a contribuição dessas várias formas. Pode contribuir para ajudar o canal, pode contribuir só para cobrir o custo desse envio dessas imagens. Eu vou enviar as próximas só o mês que vem. Tem pouco pedido, tem só 2 imagens para mandar o mês que vem. Eu mandei fazer mais umas novas. Teve uma oferenda de uma pessoa que eu consegui fazer mais 2.000 imagens de 2 tipos diferentes, né? Daqui a pouco elas vão entrar ali no site, né? Eu já fiz um endereço aqui sobre os cartões. Daqui a pouco elas vão, quando elas chegarem aqui em casa, elas vão estar aqui nesse endereço. Então, muito obrigado. Nós estamos no 23º vídeo do Farol da Certeza. Nós estamos estudando o tópico 2, que diz respeito a se os Shravakas e Pratyekabuddhas realizam o mesmo tipo de vacuidade que se realiza no Mahayana. E hoje a questão é essa. Não precisa fugir, não precisa dizer assim, tem que ver desde o primeiro, não tem esse problema. A gente vai tentar colocar isso dentro de um jeito que seja autocontido, né? Então, a pergunta, né, que surge é, como eu apresentei na chamada, caso alguém reconheça a vacuidade de uma única coisa, como não poderia reconhecer a vacuidade de todas as outras coisas? Então, esse é o item 2.2.3.2.1. Você reconhece a vacuidade de um objeto, como é que não vai reconhecer a vacuidade de todos os outros objetos? A mais difícil deve ser do eu mesmo, né, que a gente tem apego, tem uma coisa investida no eu, né? E, aliás, fazendo um comentário para essas pessoas que estão com essa dificuldade, bom, não é esse, já falei no vídeo, não é esse o momento a gente discutir agora a ausência de eu. Eu já tenho outros vídeos sobre a ausência de eu. Se a pessoa tem dificuldade com essa questão, eu recomendo que a pessoa estude, eu recomendo que a pessoa siga praticando. Não é uma questão fácil para a maioria das pessoas, então quando surge essa tentativa da gente colocar uma... mas é alguém que realiza a ausência de eu, tudo isso já foi... Nós temos 2.600 anos de discussão em torno disso. Então, pode ter certeza que a sua dúvida não é nova e que a gente já está cansado de responder. Então, vamos adiante, né? Vamos dizer assim, guarda isso aqui para quando você for estudar, levar a sério isso, aí você vai resolvendo essa questão, né? Eu já respondi algumas vezes aqui. Mas se a pessoa perdeu, por acaso, né, ela tem dificuldade, ela decidiu, sei lá, por algum motivo intelectual ou emocional, ela quer que o eu dela subsista. E ela mesmo assim se interessa pelo budismo, o que é curioso, mas acontece, né? Daí, por outro lado, eu pergunto, será que para essa pessoa é fácil abandonar a ideia de Deus? Então, Criador, um Deus Criador? Se ela acha fácil abandonar o Criador, por que ela acha difícil abandonar o eu? Não? Por que ela acredita no eu? Daí eu também digo para a pessoa também, assim, nós não seguimos, né, as doutrinas materialistas, mas hoje em dia o materialismo está muito próximo da ausência de eu. Eles têm um tipo de ausência de eu que eles ensinam, que é um tanto nihilista, né? Então se a pessoa quiser duvidar do budismo, ela pode ir lá em Hume, ela pode ir lá nos epifenomenologia hoje em dia, epifenômeno, né? Então, né, dizer que a consciência é uma ilusão e que o livre-arbítrio é uma ilusão, né? A ideia de que a gente toma decisões quando está fazendo as coisas, tudo isso a ciência hoje em dia está cheio de gente que pensa assim. Não é a posição do budismo. Se a pessoa quiser dialogar com o budismo, a gente tem respostas para essas questões também, mas, né, não é só nós que temos essa coisa de ausência de eu. E além disso, eu me pergunto, como é que essa pessoa ouve eu falar tanto sobre vacuidade aqui e não fica apavorada, né? Porque a gente não está dizendo que
o eu, né? Ele está dizendo que a realidade toda tem uma existência que não é essa que você atribui normalmente. Então é como um sonho. Então a pessoa vê lá Matrix, o mito do Platão lá, mito da caverna, sei lá mais o quê. E daí ela, sempre, né, esse pessoal meio maconheiro fica falando assim, as coisas, será que as coisas realmente, será que a gente não está na simulação de um computador? Então aqui o budismo está dizendo assim, claramente que é mais por aí. Nós, as coisas, elas existem como sonho. E daí a pessoa está preocupada com o eu dela. Então, né, isso de fato se espelha na estrutura do que a gente está debatendo aqui, porque se o ensinamento da vacuidade, como ele é dado no Mahayana, fosse dado para os Shravakas e para os Pratyekabuddhas, como de fato aconteceu, eles têm ataque cardíaco. É muito pior do que ausência de... Ausência de eu para eles é tranquilo. Vacuidade é um negócio assim, para quem se reifica, se fixa as aparências, é muito mais assustador. Então, por que você está achando isso normal, vacuidade? Então você não está entendendo vacuidade. Essa sua dificuldade com a ausência de eu vai fazer você pensar assim, tudo que eu estou entendendo sobre budismo até agora não é bem assim. Mas voltando aqui, o nosso ponto aqui é assim. Então, a pessoa reconheceu a ausência de eu, daí ela sabe que pelo menos o eu dela, os agregados são vazios. E daí como é que ela não vai saber que todos os outros fenômenos são vazios? Então, a resposta começa assim, caso, de acordo com as escrituras e o raciocínio e as instruções essenciais. Então a gente tem três coisas aqui que a gente obtém em ensinamento budista. Ó. Escrituras, reasoning, raciocínio, né? Tipo, a pessoa faz inferências a partir do que ela ouviu. E daí tem uma coisa aqui que é peculiar, né? Eu acho que ele atribui isso a todo o budismo, mas é uma coisa que parece peculiar ao Vajrayana, que são essa coisa de pith instructions, instruções essenciais, né? Que é uma coisa que é dita para nós que faz a gente entender um ponto. Então é como se fosse um remédio bem específico para nós, que está na forma do ensinamento, que ele é dado na hora correta. Então a gente tem todo o arcabouço textual, a gente tem tudo que a gente pensa sobre o Dharma e a gente tem aquilo que a gente ouve assim no pé do ouvido, assim, sussurrado no nosso ouvido quando a gente tem um relacionamento com um professor. Essas três coisas são essenciais para entender o Dharma. Sem uma dessas três coisas você não entende o Dharma, ok? Então, e também, assim, tipo, mas fala aí, você, as instruções essenciais. Não, tem que ter eu tenho que conhecer a sua mente, né, pessoalmente, tem que conhecer você como pessoa, saber o que você precisa ouvir. Né? Se eu fosse eu não sou esse tipo de, eu não tenho esse tipo de capacidade nunca, né? Mas a pessoa que faz isso, né, o lama, ele conhece, ele sabe, conhece o ouvinte e ele oferece o Dharma da forma mais concisa e precisa para aquela pessoa, né? Então, é por isso que você firma um relacionamento, tem essa coisa das instruções essenciais. Algumas vezes traduzem como instruções piedosas. Então, se, caso, de acordo com escrituras, raciocínio e instruções essenciais, a pessoa examinasse as coisas com essas três bases, é claro que ela viria a reconhecer tudo como vacuidade. Então está faltando alguma coisa para esse pessoal do Shravakayana, do Pratyekabuddhayana, né? Então, mas o fato é, né, na maioria aqueles que virão a ser Shravakas e Pratyekabuddhas são apegados à ausência de eu das pessoas. Então eles não são apegados à ausência de eu dos fenômenos. Não, eles se fixam, né, na ausência de eu das pessoas. Apegados aqui é uma palavra que eu vou até trocar ali, porque eu acho que, né, tem um contexto muito fixado, mas, né, então são mais presos nisso. E assim é difícil para eles realizar os demais extremos do Catuskoti. O Catuskoti é os quatro extremos da negação, afirmação, tanto uma quanto a outra e nenhuma nem a outra. Então já perguntaram também sobre isso, né? A primeira coisa, porque a gente tem, naturalmente, a gente tem uma crença no eu, ok? Então o primeiro ensinamento que a gente recebe nega o eu, ok? Daí, né, pode surgir algum tipo de problema com essa negação, então a gente vai lá e afirma a natureza de Buda. Então tem um ensinamento afirmativo com relação... Parece um eu, né? Daí a pessoa começa a meio que se fixar, assim, dizer assim, não, mas isso aqui meio que tem um eu aqui. E daí se oferece a alternativa que é tanto uma coisa quanto a outra coisa. É tanto não eu quanto eu, não sei o quê. Ok? E daí a pessoa se fixa nisso e daí se diz, não, então não é nem isso nem aquilo. Mas o que tem que se dizer aqui é que negação, afirmação, tanto uma quanto a outra, nenhuma nem a outra,
As quatro são extremos. Então a gente usa a negação porque a gente tem uma ignorância afirmativa com relação ao eu, um apego ao eu, né? Então a negação é mais útil para nós nesse momento. Mas, no resultado, a gente não tem qualquer um dos extremos. Isso quer dizer que o eu existe? Não, isso é cair no extremo da afirmação. Isso quer dizer que o eu não existe? Ele não existe. Né? Bom, aí a gente tem, né, aqui com relação à vacuidade, à ausência de eu, a gente tem aquela dúvida que a gente ainda vai vir a resolver, né? Porque parece que o eu não existe de um jeito mais pesado do que as coisas, os fenômenos normais, né? Da mesma forma que aqueles que analisam um vaso podem acabar afirmando que suas partes indivisíveis existem substancialmente. Então, bom, isso aí vem do fato de que os ensinamentos, as escrituras normalmente que estão ligadas ao Shravakayana, Pratyeka Budayana, elas são geralmente fixadas em pelo menos ensinadas no Tibete, em dois tipos de Abhidharma, né? Ou seja, dois tipos de tradução sistematizadora e comentarial desses textos, que se fixam na vacuidade, né, por exemplo, da pessoa, porque a pessoa é feita de partículas indivisíveis, quase partículas de espaço, né? Eu já falei sobre isso, né? Então chama Bhaibhyestika. Então, eles dizem que nós somos vazios porque nós somos feitos de partes, né, e essas partes são irredutíveis. Então isso é vacuidade para eles. E daí isso é refutado. Isso é refutado por um pessoal que acredita, vai ser importante aqui na sequência, eles acreditam em quantidades discretas de tempo, que são a salta antica, ok? Então esses são dois tipos, são dois exemplos de raciocínio sistematizador uniforme que são estudados no Tibete a respeito do Shravakayana e do Pratyeka Budayana, né? Então eles querem afirmar a vacuidade, mas eles fazem isso usando um método imperfeito, que é o método da Vaibhyestika, que afirma, né, partículas indivisíveis. Eles negam o eu, mas eles afirmam as partículas, ok? Então eles caem num extremo aqui. Logo em seguida ele diz, bom, se essa mente que está analisando a ausência de eu, realiza a ausência de eu, depois de analisar o vaso, né, um objeto qualquer assim, fosse analisar essas partículas indivisíveis e também seria razoável que se eles chegassem a esse grau de análise que eles vissem a vacuidade disso. Mas em geral eles não fazem isso. Eles param ali. Eles não passam disso. Já resolveram a vacuidade do eu, eles não vão adiante. Eles não querem, não precisam. Parece desnecessário para eles, né? Porque lá nas escrituras deles não tem essa preocupação. Embora as bases grosseiras e os átomos pareçam contraditórios, então, né, então eles estão dizendo assim, olha só, tu tem um corpo, né? Então tu tem um eu. E daí o cara diz, não, mas vem cá, tu é feito de parte, tu corta em pedacinho aqui, quando vê tem um negócio, não tem mais, só tem um monte de partícula. Então não tem um eu, né? Aí, então, eles afirmam a vacuidade do eu enquanto corpo, enquanto pessoa, porque tem partículas, ok? Ou do vaso, por exemplo. Então há uma contradição entre ser um objeto inteiro e ser um objeto feito de partículas. E eles veem isso. Mas como eles não têm as escrituras já, que os Shravakas e Pratyeka Budas não têm escrituras que tratam dessa análise das partículas, e eles também não possuem os raciocínios já estabelecidos e as instruções essenciais correspondentes a isso, eles praticam sistemas que não contradizem, né, a base com as partículas. Então, eles seguem afirmando partículas. É isso que acontece. Eles não realizam vacuidade porque, como eu disse, não acham necessário afirmar vacuidade, porque não tem isso na base textual deles, eles não veem essa necessidade. Aí ele dá um exemplo, né, de um Mahayanista que é também um oponente que é tradicionalmente refutado nessas análises, que é a Chittamatra, né? Então, da mesma forma, os seguidores do sistema Chittamatra não aceitam a existência de objetos externos. Então, né, será que a gente aceita a existência de objetos externos? A gente é além dos extremos, a gente não nega, nem aceita, nem refuta, nem prasangika, ok? Mas a Chittamatra, eles negam objetos externos. E quando eles fazem isso, eles acabam afirmando essa coisa que chama mente, eles acabam afirmando o sujeito. Porque eles não aceitam também a existência do sujeito? Era só seguir adiante, né? Então estão negando os objetos externos, então negam o sujeito também. Está chegando mais perto, está fazendo, né? Eles não fazem isso, né? Nem no Mahayana, então eles param ali. Da mesma forma, né, daí ele tá, por exemplo, discutindo com um cara que se diz para Sangika e é contra o Suvatântrica. Ele diz, o Suvatântrica não utilizaria o raciocínio que estabelece a ausência de verdade última para compreender o não estabelecimento convencional das características intrínsecas.
Então, a Prasangika vai refutar a Svatântrica com base no fato de que a verdade última ela não pode, ela é não elaborada, ela não pode ser caracterizada, ok? Então, eles não, eles mesmos, os nossos oponentes, eles concordam que os Svatantrika não fazem isso. Eles não vão lá e refutam uma verdade última estabelecida com particularidades. Eles dizem, não, não, tudo bem. Eles não realizam, eles não são Prasangika, eles afirmam, eles não chegam a afirmar a vacuidade de verdade. Eles afirmam uma coisa que parece vacuidade, mas que é um conceito. Aí, nesse caso, daí o Mipa Rinpoche diz, então, se todo mundo é capaz, quando entende uma coisa, entende todas as outras coisas, aí todo mundo é Prasangika. Então não tem por que discutir mesmo essa situação aqui. Então a gente não precisa distinguir nada, então a gente esquece, né? Então a gente está distinguindo para quê que a gente está distinguindo? Está distinguindo para nós mesmos saber quando é que, até onde vai a análise e quando é que a análise para. Se a análise para na pessoa, a gente está semelhante ao Shravakayana e o Pratyekabudayana. Então, Mahayana não é suficiente isso. Se a análise para nos objetos externos, então não é suficiente isso. Se a análise para na mente, não é suficiente isso. Se a análise para numa formulação a respeito da vacuidade que tenha características, que tem algum tipo de elaboração, que tem algum tipo de conceito ali dentro, aí a gente ainda não é Prasangika, a gente é Svatântrica, a gente está meio que afirmando a vacuidade. Né? A gente estava fazendo aquela distinção entre negativa afirmativa e negativa não afirmativa. Né? Nesse caso, daí ele arremata, né? Então, a gente sabe que o pessoal, muita gente, não todos, porque, e ainda mais hoje em dia, né? Não tem ninguém que se diga Shravakayana ou Pratyekabudayana. Isso é uma coisa assim que não se faz, né? Não se fala para as pessoas que elas são e elas não se reconhecem, obviamente. Né? Mas tem pessoas aí em certas tradições que falam mal do Mahayana. E, tradicionalmente, os Shravakayanas, Pratyekabudayana, muitos deles, eles não gostam dos textos. Algum ou outro eles aceitam, mas a maioria deles não, isso é invenção posterior, isso não serve para nada, né? Mas, se todo mundo fosse Prasangika, se todo mundo entendesse a vacuidade porque entendeu um pedacinho da vacuidade, então não teria como eles denegrirem o Mahayana, porque o Mahayana ensina isso. Então, o fato deles denegrirem o Mahayana é um indício de que eles não estão realizando o resto da vacuidade que eles deveriam realizar, né? Assim, embora a natureza de uma coisa seja também a natureza de todas as outras coisas, de realizar um é realizar todos, na medida em que causas e condições externas e internas não estejam completas, a realização vem gradualmente. Então, se não tem os entendimentos todos, então precisa haver um caminho gradual. Isso é interessante vir de um proponente Nyingma, né? Que normalmente os Nyingmas são vistos como bastante não graduais. Né? Essa divisão entre gradualistas e instantaneistas é um problema que teve, mas que também não é uma coisa que no Tibete tenha se desenvolvido tão fortemente. Porque a ideia sempre foi assim, bom, se tu não está no topo da montanha, você está, né, no alpinismo do Vajrayana, né? O Shagdu Rinpoche deu esse exemplo, a Lama Tseri no vídeo recentemente falou, né? Se você caiu do alpinismo, você caiu num platô lá, daí você está não tentando fazer um buraco para cair mais embaixo, né? Então, para onde você está, para o grau de elaboração que você coloca, para o grau de problema de conceitualização que você tem um caminho espiritual para você, né? Então, se você não precisa de elaboração, você não precisa de elaboração. Se você precisa de elaboração, a gente tem elaboração bastante para conceder. E com relação ao entendimento intelectual da vacuidade, é assim. Então, se não tiver causas, condições externas e internas para a pessoa entender os outros graus de vacuidade, a pessoa naturalmente, só porque ela entendeu um grau, ela não vai entender o outro. Ela tem que ter uma motivação. A motivação do Mahayana é querer o benefício de todos os seres, a iluminação de todos os seres. É para isso que se estuda e se aprende essas coisas, né? Então, é isso que está faltando, né? Eles estão resolvendo o problema deles. Essa é a ideia. Resolvendo o problema deles, que é a ausência de erro. Eles poderiam realizar a vacuidade, mas eles não realizam a vacuidade porque eles não têm nem os meios, nem a motivação para fazer tal coisa. É mais ou menos isso, então. Ei,
Não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Jyochi Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda Tutin Jyochi Chume Kwene Pema Samba Sasora Jese no Pai Garjuan Shuju Tu Pegu Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panange Wacha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Jyochi Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Sojino Ni Bemelun de Jyochi Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Senten Jyochi Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condade o Ajimbo Jabarche com seu tutor da poça só deve sotin de lapto so não são ebe Jeshuva dan são palum de dropa gelo uma rumba zaguru pema cede hun que loja som de loja alien sa som cha papel do Joshua sung não guarda midral do sungele show